Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Tudo bem com vocês? Que mover profético, que unção, que poder de Deus. E eu glorifico demais, eu agradeço demais a Deus por poder fazer parte disso. Cultuar um Deus presente, cultuar um Deus que toca, cultuar um Deus poderoso, um Deus do impossível. Quero agradecer muito a Ele por essa oportunidade que eu tenho de estar aqui hoje, como um instrumento da palavra dEle, para ser usado por Ele nesta noite. Quero também agradecer a você que está aqui hoje. Por quê? Eu sou igreja porque você está aqui hoje. Então, antes de você se assentar, eu peço, por favor, que você abra comigo a palavra de Deus em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Você pode dar um glória a Deus enquanto falei aí? Aleluia. Rodrigo, mas eu não trouxe Bíblia, não estou folheando nada. Então é mais um motivo para você glorificar em todo momento. Amém? Como eu gosto de falar com a juventude, quem achou, diz glória a Deus. Quem não achou, fala, espera um pouquinho. Amém, estamos todo mundo junto lá? Esse Mateus 24, o título daqui, nesse sermão, é o sermão profético dos princípios das dores. E eu quero falar sobre ele hoje, na verdade dar uma introdução sobre ele hoje. E depois cair no tema no qual foi proposto para nós, que na série Escolhas, e nós iremos falar um pouquinho sobre cheios do Espírito Santo. Mas antes eu gostaria de dar essa introdução, porque foi aquilo que o Espírito Santo falou comigo. Então Mateus capítulo 24, versículo 12, diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Novamente. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Antes que você se assente, eu gostaria que você abrisse agora, deixasse aberta aí no seu colo, Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 15. Quem abriu diz, glória a Deus. Quem não abriu ainda fala, espera um pouquinho. Vocês são benços demais, hein? Estão afiados na palavra de Deus. Então, abriu Efésios, se assente, por favor. Quero também, saudar aí o pessoal que está nos assistindo hoje pelo campus online, que Deus também possa tratar no seu coração de uma maneira bem profunda, que o Espírito Santo trabalhe aí dentro da sua casa, dentro de onde você estiver, e traga milagre, restauração, mover de Deus, e que você sinta também essa mesma atmosfera de adoração que nós estamos sentindo aqui, que você seja acolhido onde você estiver aí. A palavra de Deus diz, Mateus capítulo 24, igual o título que eu disse, sobre os princípios das dores. E no versículo no qual nós lemos aqui, os discípulos questionando Jesus, nessa parte, e chega uma parte de Mateus capítulo 24, versículo 12, que diz: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriariam. Nesse episódio aqui, ele está falando sobre os acontecimentos do fim, falando um pouquinho sobre aquilo que vai acontecer, dos sinais do fim. E ele fala que nesses últimos dias, o amor, a iniquidade se aumentaria demais. E ia aumentar de uma tal forma, que o amor de quase, gostei bastante, e eu gosto de ler a Bíblia nesse sentido. Quando eu leio prestando bem atenção nas vírgulas, nas palavras, nos pontos. E aonde o Espírito Santo vai tratando conosco mesmo. E nessa parte ele fala quase, quase, nesses últimos dias, o amor de quase todos se esfriaria. Também, ele diz lá em Joel, que nos últimos dias também haveria duas classes aí. Uma classe que viveria, que o amor
por aumentar a iniquidade, o amor se esfriaria. Mas também Ele nos deixou uma promessa. Em Joel diz que derramaria sobre nós, nos últimos dias, derramaria sobre nós o Espírito Santo. E por que agora, Rodrigo, por que você está falando isso, né? A palavra de Deus também diz, em Mateus capítulo 25, uma parábola que nos deixa um alerta. O pastor faz isso com uma eficiência fora do comum, né? E eu vou tentar, né, chegar naquilo que o pastor faz. Então, viajem comigo, gente. Quem está comigo aí? Quem está comigo aí? Ajuda eu. Vamos imaginar um casamento onde 10 mulheres foram convidadas para ser madrinha desse casamento. Então o casamento foi marcado. Imaginem as mulheres, né, foram lá e levou o convite até elas. Elas ficaram, né, totalmente felizes de serem convidadas para ser madrinha deste casamento. E elas se aprontaram, né, colocaram o seu melhor vestido, prepararam a sua vida para essa ocasião. E só que nesse momento o casamento ainda não estava marcado, o noivo ainda estava chegando. Quem está comigo? E essas 10, existia sobre elas, né, uma lamparina, e havia um óleo ali. Só que a Bíblia descreve sobre as prudentes e as insensatas. Em certa ocasião, né, por estar demorando um pouco para acontecer o casamento, algumas não foram ligando muito o que estava acontecendo ali, e a Bíblia descreve, né, de algumas que não estavam ligando muito, e o óleo foi diminuindo, foi acabando. E o óleo foi, naquele exato momento, foram diminuindo, e de repente houve uma voz: aí o noivo! E elas correm. E aquelas prudentes estão lá, né, com os seus olhos cheios. E as imprudentes estão lá sem o óleo para a chegada do noivo. E a história diz assim que as insensatas, né, chegaram até as prudentes e falaram assim: viu? Me arruma um pouquinho desse óleo aí, né? Me arruma um pouco desse óleo. E as prudentes falaram, vamos ver se vocês conhecem. E as prudentes falaram, não, tá? Vamos ensaiar de novo. E as prudentes falaram, não. De novo, não. Rodrigo, o que você está querendo dizer com isso? A Bíblia diz assim, que o dia e a hora só Deus sabe. Como você está aqui hoje? Como está a sua lamparina aí? Rodrigo, estou cheio do Espírito Santo. Nós acabamos de cantar um louvor que me fez lembrar, é um louvor, não vou dizer antigo, é atual, para não falar muito da minha idade. Mas é um louvor onde mexeu muito comigo, porque eu lembrei, né, de ocasiões no qual eu adorava ao Senhor através da canção Enche-me. E sentia o fluir do Espírito Santo de Deus, como eu senti aqui nesta noite. Como você aí que se orou dizendo para Ele: Senhor, enche-me. Eu acredito e creio no poder de Deus que você foi tocado por Ele. E a Bíblia diz ali, né, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos, e fala sobre essa prudência, né, que nós devemos ter, de estar sempre cheios do Espírito Santo. Aí eu quero lançar uma pergunta para vocês hoje, baseado no tema, né, da série Escolhas. E eu vou dizer assim: escolha ser cheio do Espírito Santo. Quem está comigo? Como eu vou escolher ser cheio do Espírito Santo? Quem está em Efésios aí? Está em Efésios? O que faltou para aquelas que estavam, né, esperando o noivo? O que faltou para elas? Faltou óleo. Fala assim comigo: óleo. Então abra comigo lá, na verdade, volta lá comigo em Efésios capítulo 5, versículo 15, diz assim: portanto, vede prudentemente
como andais, não como preguiçosos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas andei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A Bíblia fala aqui sobre, Paulo estava dizendo aqui em Éfeso, no versículo 16, ele fala, remindo o tempo porque os dias são maus. Nós acabamos de ler lá em Mateus capítulo 24 sobre esses dias, e Paulo está nos dizendo aqui, ei, tomem cuidado, se preocupem com aquilo que você está fazendo, o tempo está se tornando tempos maus. Por isso ele nos adverte a enchermos do Espírito Santo, ficarmos cheios do Espírito Santo. Então ele fala aqui, remindo o tempo, porque os dias são maus. E no versículo 17, ele diz assim, porque não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Eu gosto muito de ler as cartas, né, quando Paulo estava descrevendo, por quê? Ele fala o que precisa ser, ele fala aquilo que está acontecendo, e depois ele começa a falar, precisa ser cheio do Espírito Santo. Aí, no final ele fala, mas agora eu vou te mostrar como que é ser cheios do Espírito Santo. E no versículo 18 ele fala assim, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Aí eu perguntando para o Espírito Santo, falando com ele, dizendo para ele o que trazer sobre esse tema, o que falar sobre ser cheio do Espírito Santo, o que falar sobre ser cheio do Espírito Santo nesses dias agora. Eu não sei vocês, mas eu já participei, né? Eu já me converti em algumas igrejas, já participei, já passei, né? E eu me converti ao cristianismo há mais ou menos 25 anos. 25 anos de caminhada cristã, e eu já vivenciei muitas coisas que Deus me ensinou, muitas coisas que eu aprendi do que eu fazia que agora não era correto, coisas que o Espírito Santo foi moldando a minha vida, mas uma coisa que eu não deixei de acreditar de maneira nenhuma, que uma igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Uma igreja precisa entender sobre essa essência de estar cheia do Espírito Santo. Eu não estou falando aqui, né, de gritos, pulos. Estou falando da seriedade em entender quem é o Espírito Santo e o impacto que ele traz na nossa vida, na nossa família, na sociedade e no meio da comunidade. Eu estou dizendo isso, que uma igreja cheia do Espírito Santo precisa de 3 princípios. Fala assim comigo, 3 princípios. Tem alguém aí? Fala, 3 princípios. Ah, Rodrigo, você pede muito para repetir. É que eu prego para jovem, gente. Então, para chamar a atenção do jovem toda hora, então eu tenho que pedir para eles repetir. Então, me perdoa aí, porque eu acabei pegando esse tique na mensagem, pastor. Mas é benção. Tem alguém aí? Tá vendo? Esse também é um tique. Mas assim, gente, Paulo nos ensina aqui 3 princípios para ser cheios. Eu amo, de coração mesmo, quando a igreja entra numa atmosfera de adoração, aonde todos entendem que nós temos que buscar a presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai tocando em nossos corações,
e vai enchendo a igreja, e vai mudando este lugar, e as pessoas vão começando a falar em línguas, e eu creio que nessa manifestação, vidas vão sendo curadas, porque Deus está manifestando aqui, ó. Deus está operando no nosso meio, pessoas estão querendo, desejando ser cheias, e através disso, Deus vai operando no meio da igreja. Mas, nesses dias maus, às vezes eu sinto uma frieza vindo. Nesses dias que Paulo está dizendo assim: ei, presta atenção no tempo. E tem muitas vezes que eu me incomodo como igreja, quando eu chego aqui na igreja, eu falo assim: não, peraí, estou aqui, eu preciso dar toda a honra e glória ao nosso Deus, eu preciso viver em comunidade, eu preciso me importar com o corpo de Cristo, eu preciso adorar esse Deus, porque eu preciso ser cheio, preciso levar o Espírito Santo, preciso ser cheio para dentro da minha casa, preciso para dentro da sociedade, eu preciso fazer a diferença. Eu estou neste lugar somente de passagem, porque o meu futuro é a eternidade. Então por isso eu estou aqui, para ser cheio, para pregar o Evangelho. Então muitas vezes eu me policio por demais, e não entrar num comodismo espiritual, e não entrar num domingo, entra domingo e sai domingo, e eu não sinto o toque dele. Ah, Rodrigo, mas vai muito de quem está pregando, do louvor, aí que você se engana, vai da atmosfera de adoração que você está fazendo aqui, ó, da preparação que você faz lá dentro da sua casa, da preparação que você faz juntamente com os seus filhos. A igreja é só um lugar, e a gente vai aprender isso, é um lugar de comunhão, para nós unirmos essa adoração e chegar diante de Deus. Então entenda isso. 3 princípios, fala comigo, 3 princípios. Glória a Deus, bênção. Eu quero começar de trás para frente agora. Tá? Aqui ele fala sobre os cânticos, mas eu quero começar do versículo 21. Versículo 21 de Efésios capítulo 5. Diz assim, ó: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso é muito profético. Eu quero perguntar para vocês assim hoje: você quer ser cheio do Espírito Santo? Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Lembra no versículo 18, Paulo fala assim: não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E depois ele fala assim, ó, mas para isso acontecer, vamos lá, eu vou ensinar vocês. Primeiro ele fala, ó, tem que fazer, e depois Paulo fala assim, como fazer, entenderam? Primeiro ele fala que tem, depois ele ensina como. Então, mas eu quero começar do 21. O 21 fala: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não tem como eu ser igreja sem você. Não tem como eu entrar numa casa de adoração, erguer a minha mão, e a Bíblia adverte muito sobre isso também, até sobre entregar a oferta, gente, até sobre a Santa Ceia. A Bíblia nos adverte muito sobre isso, sobre que nós devemos viver sujeitando uns aos outros. Quer que eu mostre para vocês a importância disso? E já ligando Mateus 24, você que é bom de Bíblia aí, abra comigo em Salmo 133. Salmo 133. Aleluia, Jesus, santo és o teu nome. Vai glorificando a Deus aí, gente. Vai exaltando o nome desse Deus todo-poderoso. Quem abriu diz glória a Deus. Preste bem atenção no que nós lemos em Efésios capítulo 21. 3 princípios para ser cheio do Espírito Santo. Primeiro princípio: sujeitai-vos uns aos outros. Como? Salmo 133 diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o que faltou para aquelas, lá não foi o óleo? Como você vai conseguir o óleo para ser cheio do Espírito Santo?
Eu vou falar de novo, talvez você não entendeu. Como que você vai conseguir o óleo para ser cheio do Espírito Santo? Vivendo como igreja, vivendo em comunidade, gente, sujeitando um com o outro. Então diz assim, ó: é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali ordena a bênção e a vida para sempre. Primeiro princípio, Paulo estava dizendo: sujeitai-vos uns aos outros. E nós acabamos de ler o quão impacto tem de uma comunidade unida, de uma comunidade vivendo em amor. O impacto é a unção do sacerdote. E depois o que fala? Quando a igreja entende que um precisa do outro para ser corpo em Cristo, se torna uma igreja cheia do Espírito Santo, ao ponto de, porque ali o Senhor ordena a bênção e vida para sempre, gente. Louvado seja esse Deus Todo-Poderoso. Engrandecido e exaltado seja o Senhor Jesus. Tu és santo e poderoso. Nós queremos, Senhor, sim, Pai, ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Mas para isso acontecer, você tem que entender que tem pessoas do seu lado precisando de ajuda. Que tem pessoas do seu lado precisando que você ore por ela, que você se sujeita, que você seja por muitas vezes o pilar para ela conseguir ficar de perto. Mas quantas vezes você entra dentro da igreja e sai correndo sem cumprimentar ninguém? Esse momento aqui existe pessoas imperfeitas. Aqui existe pessoas imperfeitas se aperfeiçoando no amor de Cristo, se aperfeiçoando na graça de Cristo. Mas o que nós não podemos deixar de entender: Rodrigo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Então você tem que viver em comunidade. Porque aqui é onde Deus derrama o Espírito Santo dele sobre as vidas, sobre as famílias. Aqui na igreja, a igreja onde Deus separou para ser glorificado, sim. Mas para que você possa entender que eu junto com você nos tornamos um corpo. E a Bíblia fala muito sobre isso, que Cristo é o cabeça e eu e você é o corpo. A igreja é o corpo de Cristo, e existe uma unção tão profética sobre isso, sobre esse óleo derramado, sobre essa unção que está precisando. Nós precisamos entender isso. Sujeitai-vos uns aos outros, amar, sermos igreja. Talvez a cura, quem está comigo? Vou falar algo muito sério que o presbítero Antônio, não sei se ele está aí. Um dia, numa reunião, que ele falou assim, que tem muita gente que faz um monte de exame, não tem nada, mas continua com dor. E ele falou assim aqui, ele falou para nós numa reunião, que a falta de perdão corrói por dentro. Tem muita gente que vem na igreja, está na comunidade, está aqui dentro agora. Entenda isso, é o Espírito Santo que está falando com você. Abra o seu coração, abra o seu entendimento, deixa Ele falar com você. Tem muita gente que está aqui dentro, que está com raiva da pessoa que talvez está atrás, ou na frente, ou do lado. Não gosto. Sabe, às vezes eu já participei disso, afinal de contas são 25 anos. Eu já vi gente falar assim: eu não gosto do irmão. E eu olhar para ele e falar assim: ô benção, a eternidade está lá. Se você não gosta aqui, que você vai ver ele 5, 10 ou 1 hora, a eternidade é para a vida inteira. Se reconcilie com Ele. Talvez o milagre que está na sua vida hoje para acontecer
é você chegar naquela pessoa que talvez te ofendeu e falar assim: me perdoa. Me perdoa, porque eu preciso viver em comunidade. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu não quero mais viver, eu quero passar esses dias maus cheios do Espírito Santo. Eu não quero mais viver dessa maneira, nessa simplicidade. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero ser cheio. Então vem cá, me dá um abraço. Talvez é isso. Tem gente que talvez senta lá no último banco. Não estou falando de vocês não, tá? Me perdoa. Não é isso não. Eu sei que às vezes tem gente que gosta de sentar lá, mas tem gente que gosta lá para perto da porta. O pastor está aqui assim, ó: irmão, estenda suas mãos. Ele dá um passinho assim. Que o amor, a graça, o soberano já está lá na porta saindo fora. Precisa, irmãos, às vezes você precisa chegar aqui, ó, vem cá, dá um abraço em mim aqui, né? Tá precisando dar um abraço? Vem aqui, dá um abraço bem apertado. Uma vez a Mônica falou para mim que o irmãozão, o Cristiano, tem um abraço de urso. Só que ele estava visitando o irmão Jário, talvez ele está perdendo esse abraço. Mas o irmão Jário vai deixar esse abraço com ele ainda. Mas é muito um abraço que cura a vida, gente. Que cura pessoas. O Samuca às vezes, cara, chega perto de mim assim, vem, né? Cara, por muitas vezes o abraço dele curou o meu coração que estava muito aflito. Que naquele momento eu estava pensando um monte de coisa, ele vem aqui. Então entenda isso. Nós temos que viver em comunidade. Nós temos que viver como igreja, pensar como igreja. E se nós pensamos como igreja, nós também saímos como igreja. Eu vou aproveitar aqui o gancho, pastor, que o Espírito Santo está falando. Temos o evangelismo marcado no próximo mês. Pensa como igreja. Sai. Pregar o evangelho. Hoje, eu e você somos um corpo. Cristo é o cabeça. Entenda isso. Quero ser cheio do Espírito Santo. Então você tem que olhar para essa pessoa que está do seu lado e falar assim: está precisando de alguma coisa, irmão? Eu vou orar por você. Manda uma mensagem, liga. Deus tem cobrado muito isso da juventude. Então entenda. E ele falou, ó, é como um óleo precioso. A unção do sacerdote, irmão, não é ele não ungia lá, não era qualquer sacerdote, não era qualquer um. Era aquele que tinha acesso direto com Deus. Imagina, a comunhão é comparada à unção sacerdotal. Imagina o poder que uma igreja tem, se ela ficar unida, se ela orar junto, se ela buscar Cristo junto. Imagina o poder que essa igreja tem, o impacto que ela vai ter fora daqui, dentro das famílias. Imagine só, se nós vivermos quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vou fazer a pergunta de novo: quer ser cheio do Espírito Santo? Vai glorificando aí, irmão. Segundo, a Bíblia fala no versículo 20 agora: dando sempre graças por tudo, do nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Seja grato. Seja grato, irmãos. Grato por tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Se você não sabe o que Ele fez, eu quero recapitular com você agora. Deus amou o mundo, ou em outras palavras, Deus amou eu e você, de uma tal maneira, que mandou Jesus. E esse Jesus caminhou sobre a terra, curando pessoas, pregando o Evangelho, falando de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus, escolhendo pessoas, fazendo discípulos. Só que esse mesmo Jesus que pregou o bem, esse mesmo Jesus que curou muitas vidas, esse mesmo Jesus que falou assim: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, esse mesmo Jesus que falou:
Coloca a mão sobre os enfermos que eles vão ser curados. Esse mesmo Jesus veio, mas veio para cumprir uma missão. Sabe qual era? Reconciliar você e o Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E a palavra de Deus diz que a morte dele não foi qualquer uma. A palavra de Deus diz assim, que na noite no qual ele foi ser preso, soldados chegaram até ele com correntes. Ele não tinha arma nenhuma. Ele chegou até ele e ele foi preso, foi acorrentado, puxaram ele, zombaram dele, bateram nele. Uma coroa de espinho foi colocada na cabeça dele, ele foi chicoteado. Ele veio para cumprir. Talvez você estava aí no seu lugar e falando: Rodrigo, a minha vida está... eu não tenho motivo para agradecer. Já estou te dando um motivo para você agradecer. Porque se você está orando hoje, crendo que Deus pode fazer, crendo naquilo que o Deus pode conduzir na sua vida, é porque Jesus fez essa ponte, o véu se rasgou, e hoje você pode orar a Ele, hoje você pode buscar a Ele através desse amor. Seja grato. Jesus, obrigada. E a Bíblia descreve ainda no final que ele foi pregado numa cruz que não era dele. Ele foi pregado numa cruz que não foi projetada para ele. O seu braço teve que ser puxado para ser cravado, porque o buraco não era ele, a cruz não era dele. Mas ele foi, sabe por quê? Então hoje, quando você chegar na sua casa, olhar no espelho, você vai falar assim: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O seu sacrifício valeu a pena. Eu estou aqui agora e eu sou grato a Ti. Quer ser cheio do Espírito Santo? Seja grato. Rodrigo, mas a notícia não é boa. Eu recebi uma notícia de uma doença que está me corroendo por dentro. Seja grato. Sabe por quê? O que te espera é uma rua de ouro, de cristal. Eu entendo que dói aqui, mas todas as dores, tudo aquilo que está doendo aqui, quando você entrar lá, vai cessar tudo. Vai cessar tudo, e você vai ficar com Ele, você vai morar com Ele. Então seja grato, seja para Ele: Jesus, obrigada, obrigada, Jesus. Teve momentos em minha vida que a única palavra que saía da minha boca era: obrigado, Jesus. Porque eu não estava encontrando mais soluções, mas graças a Ele, Ele me sustentou, e eu sou grato a Ele por tudo. Grato lá e muito grato agora. Sou grato não pelas coisas que eu estou conquistando palpável, mas as coisas porque eu estou conquistando eternamente. Que nada se compara ao peso de glória, nada se compara ao céu, nada se compara à eternidade. Quer ser cheio do Espírito Santo? Aprenda a agradecer. E é tão legal hoje, quando a Mônica iniciou, ela falou sobre gratidão. Quando o pastor foi orar aqui, ele falou sobre gratidão também. Seja grato. Eu quero ser cheio, Rodrigo, quero sair daqui cheio do Espírito Santo. Seja grato. Escolha ser grato. A última agora. Aí ele fala: falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor com o vosso coração. Agora Paulo fala assim: primeiro, você tem que entender que você é igreja, e existe uma bênção profética sobre o corpo de Cristo.
Segundo, você tem que agradecer. Terceiro, você tem que adorá-lo. Você tem que engrandecer o nome dele, sabe aonde? Durante o louvor. Quando você está ouvindo a palavra, cada um está entendendo daquilo que o Espírito Santo está entregando no coração. Você está abrindo o seu entendimento. Talvez eu gosto disso. Quando eu estou ouvindo a palavra, eu presto o máximo de atenção possível, porque a maior revelação está eu e ele. Ele me mostrando, o pastor pregando de uma maneira coletiva para todo mundo, mas o Espírito Santo ali, impactando a minha vida, me mostrando alguns versículos que vai encaixando por aquilo, vai me colocando estratégia para viver o meu dia a dia. É isso que está acontecendo quando está pregando. Agora, quando está adorando, irmãos, quando uma igreja ela se une para adorar, o céu se abre e a presença dele entra neste lugar. Quando uma igreja entende que para ser cheio do Espírito Santo, ela tem que no momento dos louvores, no momento que está falando ali, cantando, tem que erguer a mão e começar a adorar com uma intensidade tão poderosa, para que o Espírito Santo encha nós como igreja, vai enchendo você de uma maneira individual. Então, nesse momento, Paulo estava dizendo: ei, comece a cantar. Ah, Rodrigo, eu não tenho dom para cantar. Cante aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Sabe quando você começa a cantar assim: Senhor, enche-me até transbordar, enche-me. Essa atmosfera de adoração vai enchendo a igreja. Você vai entendendo que eu e você somos um, debaixo da bênção de Deus. Você começa a agradecer mais a Ele, e o mover do Espírito Santo vai descendo sobre este lugar. Porque Paulo estava dizendo: comece a cantar, comece a falar, comece a agradecer, comece a louvar a Deus. E esse momento é um momento que a igreja está numa só voz. Imagine todos nós: enche-me até transbordar. A igreja toda dizendo para Cristo assim: Senhor, o que eu quero é ser cheio do Espírito Santo. 3 princípios valiosos para que você possa entender isso. Eu e você somos corpo e igreja. Eu tenho que agradecer mais por tudo aquilo que Ele já fez na minha vida. Rodrigo, eu vou agradecer, eu vou profetizar. Jesus já morreu por você, então já agradeça por isso. Já seja grato por isso. E terceiro, cante, adore, até o Espírito Santo descer sobre este lugar. Entenda isso, esses 3 princípios, para que você possa ser cheios do Espírito Santo. Amém? Se coloquem de pé agora. Antes do louvor tocar, eu gostaria que você fechasse seus olhos e deixasse o Espírito Santo, e eles não vão cantar nada. Pode fazer o instrumental se vocês quiserem. Você vai ter aí 1 minuto para adorar a Deus do seu jeito. Só não fique com a boca fechada. Santo é Jesus. Santo, 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 santo. Enche essa igreja, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia. Ei, labassuere canta lá esuriamanás. Santo Jesus. Santo, santo, obrigada, Jesus.
Aleluia, diga para Ele, fale com Ele, adore Ele, saia daqui cheio. Oh, vem Espírito Santo. Se Ele pedir para você fazer algo nesta noite, faça. Aleluia, 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 aleluia. Jesus, santo é Jesus. Engrandecido seja o teu nome, Senhor, para todos sempre. Exaltado e glorificado seja a ti, Jesus. Exaltado e glorificado seja o Senhor neste lugar, Jesus. Acende, Senhor, a chama em nossos corações. Derrama do teu Espírito sobre este lugar, Deus, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.